Senhor, nosso eterno Pai, nós nos posicionamos diante de Ti mais uma vez para Te adorar, para Te prestar um culto. Tu nos conheces, sabes melhor do que nós mesmos quais são as nossas limitações, mas apesar disso Tu nos recebes como Teus filhos, salvos pelo sangue e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso nós ousamos chegar até Ti, Senhor, para pedir que Tu estejas conosco. Dirige os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras para um culto de adoração a Ti, que somente o Teu nome seja exaltado. Abençoa-nos, pois Te rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Cantemos todos juntos o hino de número 14 do HCC, Ao Deus de Abrão louvai. Quem que vai... Estamos felizes por todos os irmãos que estão aqui conosco. Nós teremos nesse momento cânticos de louvor. Enquanto o grupo se aproxima, nós vamos nos cumprimentar, principalmente aqueles que nós ainda não cumprimentamos nesta noite. Todos sejam bem-vindos, que Deus possa estar abençoando cada um com a paz do Senhor.
Precioso és pra mim, mais uma vez. Precioso és pra mim. Fui eu que te criei, fui eu que te formei, meu sangue derramei. Mais uma vez, ao passares pelas águas, ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Porque eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu libertador, eu sou teu Salvador. Precioso és pra mim. Fui eu que te criei, fui eu que te formei, meu sangue derramei. Precioso és pra mim. Fui eu que te criei, fui eu que te formei, meu sangue derramei. Ao passares pelas águas, serei contigo. E essa é a promessa que Deus falou pra gente. Quando você passar pelas águas, mesmo a dificuldade, eu estarei ali com você, e pelo fogo também. E eu tenho visto aqui na igreja, eu não, né? Todos nós, uma luta muito grande, muitos enfermos, muitas coisas acontecendo. Mas acima de tudo, eu tenho visto também a vitória sobre todas essas. Pode pensar comigo, pense em todas as pessoas, o que tem acontecido com elas. Todas estão caminhando para uma coisa boa. Mas nós de fato não sabemos qual é a melhor coisa que o Senhor tem para todas essas pessoas. Mas eu posso dizer que Ele é um grande Deus, grande, grande. E esse é o Deus que eu estou louvando hoje. É o Deus que eu entendo como Criador de todas as coisas. E é o Deus que você tem a oportunidade de louvar. Talvez você não esteja doente fisicamente, mas talvez você esteja doente emocionalmente. E o Senhor continua com o mesmo tamanho, grandioso. Então você tem a oportunidade de louvar para esse Deus grande, que independente do que você estiver passando, Ele será com você. Nós vamos cantar isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Esse é o momento de você se prostrar diante dele. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno
isso diante dele nos prostramos. Nos prostramos a ti. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Ainda hoje, aqui no almoço da igreja, nós estávamos conversando sobre como é bom estar aqui no domingo, porque parece que a gente está até em outro mundo assim. Parece que a gente está num lugar que é diferente de tudo, e realmente é. Mas quando a gente chega na segunda-feira é aquela coisa, né? E não é só porque a gente precisa acordar cedo, não é por conta disso. É porque a gente já vive num mundo que quer te corromper o tempo todo, que quer te destruir o tempo todo, porque Satanás quis com você. E quando eu canto essa música que diz preciso de ti, eu estou pedindo, não estou só afirmando. Eu preciso de ti, preciso, porque as lutas vêm tentando acabar comigo, vêm tentando acabar com você. Então, que seja uma reflexão, mas uma reflexão verdadeira mesmo, porque você sabe a semana que você passa, e eu não sei a sua, mas eu sei a minha, e o Senhor sabe a nossa. E quando nós invocamos o nome de Deus para falar eu preciso de ti, do teu amor, do teu perdão e todas essas coisas, o Senhor está ouvindo, e Ele não é surdo, né? O Senhor ouve o meu clamor, ouve a sua oração. Vamos cantar com bastante entusiasmo essa canção que diz preciso de ti, e clame mesmo para o Senhor, que nós precisamos dele. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim.
preciso de ti. Declare bem forte que você precisa mesmo. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Mais uma vez, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu, respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim, até o fim. Esse momento para falar para Deus o quanto você precisa dele. Feche seus olhos e fala: Senhor, eu preciso de ti. Isso é verdadeiro, Deus. Está difícil, mas o Senhor sabe, Deus, que eu preciso de ti, Senhor. Vamos cantar juntos mais uma vez. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Os irmãos podem se assentar, nós vamos ouvir um quarteto misto. Convidamos os irmãos a virem até aqui à frente para nos apresentarem esta música de inspiração. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de ti, ouve, ó Deus, o que eu vim te falar. Muitas desilusões, mas venci. Segurando em tua mão, eu percebi que cuidaste de mim, bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso
só quero agradecer. Nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer. Nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer por tudo que sou e ainda serei, porque já lutei e tive a vitória, por tudo que sei e o que não entendo. Eu quero agradecer o que já passou e o que virá. Está em tuas mãos minha história, porque me criou, porque sou amado. Eu quero agradecer. Eu só quero agradecer. Nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer. Nada mais, o que nem imaginei. Tu me das como entender. Eu só posso agradecer. Nossa oração vai ter dois momentos. Primeiro momento, nossa gratidão. Se você tem alguma coisa para agradecer ao Senhor, se Ele tem sido fiel à palavra que Ele mesmo colocou sobre a sua vida, se Ele tem abençoado a sua vida, cuidado de você, vou pedir para você ficar em pé no seu lugar. Nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos orar assim, oferecendo a nossa gratidão ao Senhor. Coloque diante do Senhor o seu louvor, o seu agradecimento, cuidado que Ele tem tido sobre a sua vida. Engrandeça ao Senhor neste momento. Senhor, como é bom esperar em Ti, porque nós não nos decepcionamos. Nós podemos falhar conosco mesmo. Nós não conseguimos manter muitas vezes nem a palavra que afirmamos sobre nós. Muitas vezes prejudicamos os nossos sonhos, nossos projetos, nosso dia a dia, porque não podemos confiar em nós mesmos. Mas quando confiamos no Senhor, então ali não há decepção, não há fracasso, há muitas vitórias, há conquistas alcançadas para toda a eternidade. Por isso agradecemos muito ao Senhor, pela Tua fidelidade à Tua palavra, aos Teus planos, a Tua fidelidade ao Teu amor por nós, as Tuas disposições sobre as nossas vidas, de amor e misericórdia. Recebe-nos na Tua presença, nas ações de graças que oferecemos a Ti, no louvor, na nossa dedicação, na maneira de nos derramarmos diante do Senhor, de dizermos que o Senhor é nosso Deus, de considerarmos o nosso auxílio, o nosso refúgio que vem do Senhor. Recebe a nossa adoração. O Senhor conhece os casos, as vidas, as histórias, os acontecimentos. Algumas vezes o nosso coração tem sido um pouco mais sensível para notar a Tua mão poderosa, cuidando das nossas vidas, estabelecendo laços de amor, estabelecendo proteções espirituais, físicas, emocionais, sociais, financeiras, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido amoroso,
e nós juntos agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração. Recebe a gratidão que colocamos diante de Ti, como um louvor, como uma oferta ao Senhor das nossas vidas, que vem do profundo do nosso coração, que chega até o Senhor, como um cheiro suave ao Teu trono. Recebe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora você que tem um pedido a fazer, você que tem a sua vida para entregar ao Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor e apresentar a sua vida ao Senhor, o seu problema, a sua situação. Nós vamos continuar intercedendo. Os casos novos, os casos que a gente tem confiado há tanto tempo, os casos que Deus tem trabalhado durante muitos dias, nós vamos confiar ao Senhor. Em especial, vou chamar a Ana Cristina aqui na frente. Nós estamos num momento de despedida. Ela vai viajar. Vou pedir para a Ana subir aqui em cima. Vem cá, Aninha. Ela vai viajar. Eu acabei de receber a notícia aqui da Cristina, que ontem, quando estávamos aqui na oração, ela recebeu a notícia de que faleceu o irmão do seu pai. Então nós vamos orar pela família, orar por essas vidas, para que sejam consolados pelo nosso Senhor. A Ana vai viajar, vai ficar um tempo fora. Ela vai lá para Portugal, num projeto profissional da sua vida, um momento em que Deus está abençoando e cuidando dela, para que ela possa desenvolver em meio a esses planos econômicos que nós temos, essas dificuldades profissionais que nós estamos vivendo no Brasil. Deus deu para ela uma oportunidade de ir lá fora, ter uma atualização, um crescimento. Nós vamos orar por ela, vamos manter os laços de amor, de fraternidade mesmo com a distância, e vamos pedir que Deus cuide muito dela lá, que ela seja muito abençoada e que logo ela volte para cá. Talvez, eu não sei se ela vai pedir isso, né? Mas nós vamos pedir. Às vezes as coisas vão ficando boas, as pessoas vão ficando por lá, mas nós vamos pedir que ela seja muito abençoada. Vem mais para cá, Ninha. Vamos pedir que Deus cuide muito da vida da Ana, dos irmãos que estão aqui, de todos esses que vieram aqui à frente. Nós vamos colocar todas as vidas diante de Deus. Também recebi um outro pedido. Vá anotando aí no caderninho na sua mente, né? Tem um rapaz chamado Jadson. Ele, se eu não me lembro bem, ele trabalha aqui no supermercado, aqui pertinho da igreja. E ele... Não? Sim? Então é isso mesmo, né? Ele trabalha no mercado aqui pertinho da igreja. Na terça-feira ele vai pegar o resultado de um exame, de uma biópsia que ele fez. Ele está preocupado, mas tem tantas pessoas, né, da nossa igreja que passam lá e estão dizendo: olha, nós estamos orando por você. Então nós oramos na quinta-feira, oramos no sábado e hoje vamos orar todos juntos. Você vê quantas vidas têm buscado ao Senhor, mas você viu quantos agradecimentos nós temos também para oferecer a Deus. Nós temos confiado, Deus tem nos amado. Vamos apresentar todas essas vidas ao Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, buscando esse amor do Senhor incrível, que é inexplicável. E quando nós nos propomos a agradecer ao Senhor, se realmente nós tivéssemos anotado, se os nossos corações pudessem registrar todas as vezes que o Senhor fez algo por nós, nós teríamos que gastar muito e muito tempo para citar todas as coisas. Quando nos encontramos então, ó Deus, assim juntos, temos muitas histórias que mostram que o Senhor estava presente, que o Senhor foi um Deus que amou muito as nossas vidas. Por isso a nossa segurança está no Senhor, e dedicar a nossa fé em Ti é algo que nos traz prazer, que nos traz segurança, nos traz alegria. Confiar no Senhor faz muito bem para nós, enche a nossa vida de visão do futuro, daquilo que podemos viver. E mesmo, ó Deus, quando os nossos dias acabarem, ainda temos uma outra história que vai começar na Tua presença. Nós cremos nisso. Por isso, confiamos as nossas vidas ao Senhor. Por isso, ó Deus, os irmãos continuam vindo à frente, confiando em Ti e apresentando-se diante do Senhor, apresentando outras vidas e representando-os neste momento de oração.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor considere cada uma das vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor considere cada coração. Ó Deus, o Senhor que pode sondar e conhecer todas as coisas, aquelas que estão em oculto, aquelas que ninguém mais sabe, aquelas que estão, ó Deus, machucando há tanto tempo, aquelas que nós não vemos esperanças. Todas estas coisas o Senhor pode conhecer, e o teu amor pode ser ministrado para cada uma dessas situações do nosso coração. Por isso pedimos e oramos juntos como igreja de Cristo, que este teu amor venha sobre todas estas vidas, que este amor inunde os corações, os encha com a tua graça, com a alegria, com a paz que vem do Espírito do Senhor, o Espírito Consolador, e que esperem com fé em Ti, ó Deus. Fortalece as vidas no Senhor. Ó Deus, apresentamos estes casos, a família da irmã Cristina, ó Deus, ela que perdeu o seu tio, apresenta ao Senhor. A família que está enlutada neste momento, também seja essa paz, essa consolação do Senhor sobre estas vidas. Acalma os corações, trata-os com teu amor também, ó Deus, cada um deles. Sobre a vida do Jadson, ó Deus, também peço que o Senhor esteja presente, manifestando também a tua glória e o poder que vem do Senhor. A tua mão poderosa, ó Deus, agindo e manifestando a tua presença, para que ele creia, para que ele conheça o Senhor, para que ele glorifique ao Senhor e veja que o Senhor agiu em favor dele também. Nós queremos testemunhar do que o Senhor faz e do que o Senhor é. Abençoa estas vidas, abençoa a vida da Ana também, ó Deus, nesta viagem, nesses tempos em que ela passará um tempo completamente diferente dos seus dias hoje, mas que lá o Senhor esteja presente todos os dias, que ela sinta lá a tua presença, que ela registre no seu coração, que ela registre de muitas maneiras, ó Deus, as bênçãos do Senhor, o teu cuidado, as ações do Senhor e a tua presença todos os dias. Que ela tenha também muitas maneiras de expressar o testemunho daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é. Que o Senhor esteja com ela, que as proteções do Senhor, os teus cuidados também estejam sobre a sua vida. E assim, Deus, considera também a família, para que todos estejam bem seguros nas tuas mãos, considerando que a distância não foi problema, porque o Senhor esteve presente. Abençoa a nossa igreja. Há tantas coisas, há tantos pedidos, mas o Senhor pode receber todos eles, e o Senhor pode demonstrar o teu amor por todos eles. Graças te damos. Recebe, ó Deus, as súplicas diante do Senhor, recebe a nossa intercessão, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos poder sentar. Enquanto os irmãos voltam aos seus lugares, eu gostaria de convidar a irmã Gabriela para que venha até aqui à frente para apresentar o nosso momento missionário. A Igreja Batista Ebenezer, desde o início da sua história, sempre se envolveu com missões. Por isso nós vamos ouvir as últimas notícias de missões enquanto nós realizamos essa campanha de missões nacionais deste mês. Boa noite. Vou ler o nosso tema: multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. Novamente, nosso versículo tema: e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Hoje, na hora do almoço, nós tivemos aqui o almoço missionário e foram arrecadados R$950 de lucro para missões, 37 almoços, e a contribuição também da vida de cada um aqui, a oração de cada um que esteve presente. Que nós possamos continuar ofertando, irmãos, porque seja o sustento de um missionário ou qualquer material que for comprado, ele é ofertado para missões, mas ele precisa de dinheiro para que possa acontecer esse trabalho. Na próxima semana nós vamos vender também os bombons missionários. Cada um dos irmãos possa ofertar com a consciência de que esse valor, essa oferta de oração também é um fruto que nós estamos plantando, é uma vida que nós estamos entregando para Jesus. Hoje também, agora, nós vamos assistir um vídeo, trabalho que é feito com os... Esqueci o nome agora dos índios, taipós, eu acho. E nós vamos assistir agora. O meu marido, ele era alcoólatra. Ele ficava uma semana consumindo bebida alcoólica.
Quando eu falava para ele parar de beber, ele ficava com raiva de mim e me batia. A comunidade ticuna em Porto Espiritual, que estou morando atualmente, foi grande tristeza e doloroso, porque todo jovem, adolescente de 12 a 16 anos se suicidavam. Eu sou vítima, minha irmã se suicidou. Considerados os povos indígenas mais numerosos na Amazônia brasileira, os ticunas formam uma comunidade com cerca de 50 mil índios em 59 aldeias. O evangelho na tribo ticuna, ele já existe desde 69. Nós já somos evangélicos da segunda geração aqui na tribo. É um trabalho inacabado, por causa de quê? Os missionários estrangeiros vieram para evangelizar a tribo, só que tiveram que sair expulsos pela FUNAI. A FUNAI criou uma lei dizendo que evangelho destrói a cultura do índio. Com a visão da Igreja Multiplicadora, Missões Nacionais têm investido na capacitação de líderes entre os próprios índios e Deus tem levantado vidas para este propósito. Eu dormi e Deus me falou: você viu esse inferno? Está aqui na sua aldeia ticuna? E você, um desses, se você não vai fazer a obra do Senhor, e você estará nesse inferno, porque o seu povo ticuna estão morrendo. É você que eu escolhi, é você que eu quero fazer. Senti esse chamado de estar com eles e talvez eu possa ser usado por Deus nesse local, e foi assim que aconteceu. Hoje, 15 líderes locais têm multiplicado a mensagem de salvação entre os ticunas. Muitos indígenas experimentam o poder de transformação do Evangelho. Mudou. Evangelho mudou. Agora estamos vencendo 2 anos. Ninguém se suicidou. A minha filha ficou doente. Eu não queria que ela morresse. E nós procuramos o feiticeiro, o pajé da tribo, para ficar curada. Mas ela não ficava curada. Até que um dia, um pastor da tribo foi para casa, orou por nossa filha, nos falou do Evangelho de Cristo. Aí que meu marido ouviu um pouco da mensagem e ele decidiu. Eu e todos nós decidimos seguir a Cristo. Vendo a necessidade com relação ao avanço do Evangelho nesta região amazônica, eu conto com o apoio das igrejas, principalmente com relação à oração, porque a batalha espiritual é muito grande. Sem oração, nós não poderíamos avançar, nós não poderíamos dar continuidade ao trabalho da evangelização dos povos indígenas. Então nós contamos com vossas orações, contamos também com vossas contribuições, e nós precisamos também que as famílias missionárias indígenas, eles tenham um sustento, pelo menos um sustento básico, para não faltar o necessário para a família no seu dia a dia. Continue esse trabalho, só isso que eu quero. Continue e firme com o nosso Deus Todo-Poderoso. Missão Nacional, a Igreja a Batista. Muito obrigada. Ainda temos muitas tribos no Brasil que não foram alcançadas com a mensagem de Cristo Jesus. Mas Deus está nos dando várias oportunidades para mudar esta situação. E você pode fazer parte deste plano. Ore por mais vocacionados, por mais recursos financeiros e também por tradutores da Bíblia. Invista para que nos próximos anos todas as tribos sejam evangelizadas. Estamos nos esforçando para formar novos obreiros nativos e enviar mais missionários para abrir novas frentes de trabalho, pois é tempo de multiplicar entre os povos indígenas. Graças a Deus, né? Vamos continuar orando e contribuindo, que todos possam lembrar também no momento de dízimos e ofertas. Quem também não terminou de não acertou ainda com a Fátima, por favor, no final do culto, entregar o valor.
Então, conforme ouvimos, vamos participar. Os batistas, desde as primeiras reuniões, eles se preocuparam em evangelizar o Brasil. O evangelho no Brasil foi trazido pelos americanos, porque eles tinham esse espírito missionário. Sejamos missionários para atingir esses povos que estão em território nacional, mas fazem parte de uma outra cultura. Cantemos todos juntos, 454 do Inário para o Culto Cristão. Eu sou de Jesus. E viver com Jesus. Eu vou pedir que o irmão Carlos Alberto Alão venha até aqui à frente e agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que foram depositados nesses gasofiláceos. E logo em seguida nós vamos ter a apresentação do coral masculino. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, nós te damos graça por podermos estar na tua casa, Senhor, louvando, engrandecendo e exaltando o seu santo nome. Te louvamos e agradecemos, Pai, pelos dízimos que aqui foram depositados, Pai, para a sua obra. Pedimos, Deus, que o Senhor oriente, Senhor, e abençoe as pessoas da administração que estarão, Senhor, fazendo uso deste valor. Pedimos, Deus, que abençoe os nossos irmãos, que o Senhor derrame as bênçãos, Senhor, sobre suas vidas, para que nunca falte, Senhor, o alimento, para que nunca falte, Senhor, os recursos, Pai, para estas vidas. E te pedimos, Pai, por aqueles que ainda estão com dificuldades, que estão passando por momentos difíceis financeiros, que o Senhor derrame as tuas bênçãos, Pai, para que eles também possam contribuir e que nós possamos, Pai, ter esse espírito da contribuição. Tu sabes a importância, Senhor, que tem a nossa contribuição para o sustento também, Senhor, da obra aqui na terra. Que o Senhor permita, Senhor, que essa obra, Senhor, possa ser levada, Senhor,
aos mundos, Pai, aos 4 cantos do mundo. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vozes para que possamos ser usados por Ti, para onde quer que estejamos, possamos, Pai, levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que precisam. Que nós possamos, Pai, como Wesley falou também, a partir de amanhã, estarmos falando do Teu amor àqueles que precisam, que estão à nossa volta, para que essas pessoas também possam vir, Senhor, a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Enquanto o coral masculino se aproxima, nós vamos ler. Eu gostaria de pedir que cada um pegasse o seu boletim, lê este versículo de João 4, 23 e 24, todos em uníssono. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24.
queremos agradecer ao coral masculino por estar se apresentando. Se os irmãos observarem, no boletim consta que é o coral da igreja que estaria se apresentando. Mas a nossa regente, a irmã Cristina, está enferma, foi para o pronto-socorro e não pôde estar conosco. Obrigado a todos. Pastor Wagner, a sua mensagem. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Como é bom podermos cantar ao Senhor. A música nos ajuda, fala a nossa alma, nos faz sentir bem. E com as mensagens sobre Deus, sobre a sua luz, sobre o seu amor, as declarações que podemos fazer de um modo cantado, como isso nos ajuda a viver melhor esses momentos, talvez até com mais sinceridade do que viveríamos se fossem apenas as palavras saindo da nossa boca. E agradeço muito a Deus por nesta noite podemos ver tantas manifestações de música expressando o nosso coração, a nossa alegria, a nossa devoção a Deus, nosso sentimento de certeza de que Deus está conosco. Antes de lermos o texto bíblico, queria deixar apenas alguns anúncios importantes que estava registrado na nossa agenda, como você pode ver na parte de dentro do nosso boletim, que sábado que vem teríamos batismos no dia 18, mas transferimos a data do batismo para o dia 8 de novembro. Então, nos próximos boletins isso vai sair atualizado, mas eu vou pedir que desde já você anote na sua agenda, dia 8 de novembro, muito importante que você esteja presente aqui, muito importante que até lá você ore por cada uma das pessoas que vai se batizar, que está se preparando, que eles estão enfrentando dificuldades, problemas, lutas muito grandes, mas todos estão empenhados no seu propósito com Deus. Vou pedir que você ore por cada um deles. Por causa da transferência do batismo, a ceia do Senhor, então, vai ser ministrada dia 26, no último domingo. E no dia 19, como você está vendo aí, a cidade de Conchal, eu vou estar com uma equipe lá na cidade de Conchal, mas nós vamos fazer o lançamento simultâneo do nosso ID 2015, nessa cidade de Conchal. Então eu estarei lá e aqui também estará acontecendo o evento da abertura da nossa campanha para o ID 2015, com a apresentação do projeto, com bastante novidades, com muito trabalho, com muito mais maneiras de alcançarmos vidas de acordo com aqueles propósitos que Deus tem no seu Evangelho. Então ore por isso também, desde já, e participe conosco nesses dias que vai ser muito importante toda essa campanha, tudo que estamos preparando para esses dias. Podemos ler o texto juntos então? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Diz assim: Ó Coríntios, temos falado abertamente convosco, nosso coração está aberto, nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido o vosso afeto para conosco. Em retribuição, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E ainda o primeiro versículo do capítulo 7 que diz: Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos de toda a impureza do corpo e do espírito,
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Aquilo que o apóstolo Paulo experimentou ao escrever essa carta, pensando nas vidas que estavam distante dele, pensando naquilo que essas palavras falariam aos seus corações. E essas palavras não vieram apenas dele, mas vieram do Espírito do Senhor, na inspiração que o Senhor mesmo nos ensina. Que elas também cheguem aos nossos corações nesta noite, da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo vivia alguns problemas muito sérios com relação aos coríntios. E é bom lembrar que os coríntios são aqueles que viviam na região chamada Corinto, até porque é uma coisa um pouco básica para alguns, mas a gente percebe na classe de preparação para o batismo que as pessoas não estão acostumadas com esses nomes ou com essas maneiras de pensar. Então é muito bom pensarmos que Paulo está escrevendo a um grupo de pessoas que se formaram como cristãos que creram em Cristo. E eu falo cristãos que creram em Cristo porque é importante a gente lembrar que os seguidores de Cristo hoje em dia não são os que são chamados cristãos. Há muitos cristãos que não seguem a Cristo. Então é bom pensarmos no contexto de hoje está um pouco diferente. Naquela época, apenas de chamar cristãos era bem evidente. Pessoas que conheciam o que Cristo fez, conheciam a sua história e viviam segundo os seus ensinamentos. A parte mais importante de ser um cristão é acreditar no que Jesus disse a respeito de si mesmo. Que Ele era o que Ele disse que era. Como é difícil as pessoas crerem nisso. Como é natural para as pessoas atribuírem a Jesus um montão de títulos, de imagens pré-concebidas, de formatos daquilo que seria a pessoa de Cristo, que seria a sua maneira de agir. E nós atribuímos para Jesus e dizemos: aqui está Jesus. Concebemos um novo Jesus na nossa mente, no nosso coração. Mas o cristão é aquele que busca compreender quem é Cristo e busca seguir a esse Cristo. E acredita nas suas palavras, acredita no que Ele ensina, acredita no que Ele é, a partir do que Ele mesmo disse, naquilo que Ele mesmo provou. Tendo dito isso, você compreende a carta de Paulo a esse grupo de cristãos, que Paulo luta com eles desde a primeira carta, talvez hajam até mais cartas, segundo alguns estudiosos, de que ele luta com esses cristãos porque eles querem seguir a Jesus. Há um interesse no coração deles, uma vontade, uma disposição, mas tem tantos problemas. Dá para fazer uma lista enorme de pecados, de coisas terríveis, coisas absurdas que uma família que não fosse cristã acharia um absurdo acontecer aquilo com uma pessoa. E o apóstolo Paulo, não sei, ele não cita aqui, mas imagino ele puxando os seus cabelos, preocupado: o que é que eu vou dizer para eles? Eles precisam me ouvir. E eles questionam a autoridade de Paulo, eles têm algumas dificuldades de compreender as palavras de Paulo. Então Paulo escreve outra vez nessa carta chamada segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele trata de vários detalhes e ele precisa falar um pouco dele, precisa dizer quem ele é, o que ele está fazendo. E aqui nesse primeiro trecho que nós lemos, você vê um pouco de decepção do apóstolo Paulo. Olha, meu coração está aberto para vocês, eu tenho falado com vocês, eu tenho dito as coisas, e eu estou me dedicando a vocês. Quando o apóstolo Paulo fala, eu estou me dedicando a vocês, mesmo à distância, eu entendo o que é isso e acredito naquilo que ele mesmo diz, nas orações, nos sofrimentos. O posicionamento do apóstolo Paulo com relação a Cristo colocava a vida dele em risco muitas vezes. O posicionamento que Paulo tem a respeito do que ele entende que é o seu ministério, de abençoar as vidas, de indicar-lhes caminhos, de orientá-los, põe a vida dele em risco muitas vezes. Ele escreve para as pessoas, mas recebe algumas notícias que demoram para chegar, porque obviamente não tinha internet, jornal, e-mail. As notícias demoram muito para chegar, mas quando chegam,
Normalmente ele recebe notícias tristes, que as pessoas não estão acreditando na palavra dele, que não recebem a autoridade apostólica dele, que ignoram as coisas que ele fala, que ignoram o que ele está vivendo e o que ele está fazendo, o seu amor e a sua dedicação a Deus. Isso deve ser muito ruim para qualquer pessoa. É ruim para nós sermos ignorados. E o apóstolo Paulo está recebendo essas informações, mas está dizendo para eles: olha, eu tenho sido ignorado por vocês, o coração de vocês está fechado. Nas próprias palavras, nessa tradução diz: a nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido o vosso afeto para conosco. Não há uma recíproca. Mas no versículo 13 ele faz uma afirmação muito importante, porque ele continua crendo naquilo que Deus o chamou para fazer. Ele está desacreditado das pessoas. Ele não sabe se ele pode acreditar nas pessoas, mas no Cristo ele acredita. Ele está convicto do que ele tem que fazer, do que Cristo já fez por ele. Então ele diz: mas em retribuição, ou seja, mesmo recebendo tudo isso de vocês, falo como a filhos e peço, abram seus corações. Irmãos, não é fácil. Quando você está cuidando de alguém, e aqueles que já cuidaram sabem disso. Às vezes você está cuidando de uma pessoa idosa, e normalmente as pessoas dizem: eles são muito teimosos, né? Não é que eles são teimosos, é que é difícil você ter vivido uma vida toda e depois você depender daquilo, é muito difícil. E nós queremos resolver de uma maneira rápida, e os idosos têm o seu tempo para resolver as coisas. E nós dizemos: põe o pé logo aí. Mas dizemos isso para as crianças também: tira o pé daí, né? E ficamos insatisfeitos com as pessoas, nos cansamos e muitas vezes desistimos. Desistimos até de relacionamentos sérios que estavam caminhando com as suas lutas, dificuldades. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, a gente já insistiu tanto, a gente já tratou, tem uma hora que a gente não consegue. Algumas vezes temos limitações. Uma família está cuidando do idoso, mas a família precisa trabalhar, não sabe o que fazer. As crianças deixavam com os pais, com os vovós, com o tio, mas o idoso não dá para às vezes fazer isso, precisa achar um lugar para deixar o idoso, porque a família não tem suporte suficiente. Eu fico pensando como deve ser difícil isso, como deve ser uma amargura no coração não conseguir lidar com essas situações. E o apóstolo Paulo está vivendo essa situação de que as coisas não estão funcionando como ele gostaria, estão fora do seu controle, mas ele diz: eu estou falando com vocês como se fossem meus filhos, abram o coração. E essa palavra que eu queria deixar de início do próprio texto bíblico para as nossas vidas, que às vezes as coisas não estão funcionando como nós gostaríamos, que às vezes nós entendemos algumas coisas, outras coisas não. Vamos nos colocar agora do outro lado. Vamos imaginar que nós somos essa igreja lá em Corinto, que Paulo está escrevendo para a gente, dizendo: olha, eu tenho falado para vocês muitas vezes. E quando o apóstolo fala às pessoas, ele não fala apenas em seu nome, porque o ministério dele é um ministério em nome de Cristo Jesus. Ele está falando para as pessoas como se o próprio Cristo falasse para elas. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu já vos falei muitas vezes, mas o seu coração está endurecido, ele está fechado, você não tem ouvido. Se coloque agora nessa situação dessa igreja, recebendo um pedido de Paulo. Eu estou esgotado, diz Paulo, nas entrelinhas. Eu estou esgotado, mas eu estou tratando vocês como meus filhos. E eu preciso ter paciência, eu não vou abrir mão de vocês. Eu não vou desistir de vocês. Assim, tanto é o apóstolo Paulo escrevendo para eles, como é o próprio Deus dizendo para eles: eu não vou desistir de vocês, mas por favor, abram seus corações, escutem o que tem sido dito, deem atenção ao que Deus tem dito. Algumas vezes, irmãos, na nossa experiência aqui, nós vamos orar, e eu peço a Deus
que os nossos corações sejam mais sensíveis, porque às vezes estamos passando algumas coisas e é Deus tentando mostrar para nós, é Deus tentando falar conosco. E essas situações que nós estamos passando nos tiraram do nosso conforto, da nossa segurança, do nosso equilíbrio, justamente para nós lembrarmos que nós não podemos andar sozinhos. Nós não temos força. Deus não nos criou assim. Desde quando Ele formou o mundo e criou o homem, Ele já criou o homem para depender de um relacionamento, de uma ligação com o próprio Deus, tanto quanto nós dependemos de uma ligação com outras pessoas. Isso é inerente, está lá, Deus construiu assim. E às vezes Ele permite que as coisas, que aquele chão debaixo dos nossos pés seja removido, e nós ficamos apavorados, desesperados, desamparados, justamente porque Ele quer que nós o escutemos. Por outro lado, tenho visto algumas pessoas muito bem-sucedidas, tenho visto pessoas que estão satisfeitas com a sua própria vida. Isso não significa que Deus deixou de falar-lhe ao coração. Os coríntios estavam contentes com várias situações espirituais na igreja. Você pode ver que lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons, de como eles têm experimentado dons espirituais, coisas que as pessoas não conheciam, que viram a primeira vez lá no dia do Pentecostes. Eles ficaram admirados com estas coisas. E eles estão usufruindo disso como uma segurança para dizer que eles estavam bem com Deus. O cristão estava fazendo isso, e o judeu fazia isso com relação à sua condição financeira. Quando o judeu estava bem financeiramente, tudo ia bem, ele dizia: Deus está feliz comigo. E ele tinha um monte de pecados, e ele dizia: mas Deus está satisfeito comigo. Na verdade, nada disso estava acontecendo. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Então Deus traz Cristo, contando a parábola, traz um transtorno na mente desse judeu que pensava dessa maneira. Porque o rico foi para um lugar sombrio, e o Lázaro, que era pobre, desgraçado, cheio de chagas, ele foi para o seio de Abraão. Quando Jesus contou isso, eles não entenderam. Porque esse Lázaro é um pobre, desgraçado, cheio de chagas, é porque Deus não está contente com ele. Essa era a visão que ele tinha. Mas Cristo contou que a segurança então não está aí, que é algo mais interno, é o seu relacionamento com Deus, é a sua dependência com Deus, é a sua ligação com Deus. O fato de estar tudo bem não significa que Deus está contente com todas as coisas. O fato das coisas estarem ruins também não significa todas as outras coisas. Mas eu tenho orado para Deus nos tornar sensíveis, porque às vezes Ele tem mexido conosco, e Ele está dizendo: por favor, abram os seus corações. Nesta noite, tanto faz se está tudo bem na sua vida, ou se está tudo ruim, ou se a vida continua apenas normal, mas eu queria que os seus ouvidos estivessem abertos, que você considerasse o que Deus tem dito até hoje para você, das experiências que você já viveu, das coisas que Deus já falou, do que você já experimentou, de como as situações na vida fazem você lembrar da sua dependência. Nenhum de nós nasceu em Krypton. Nenhum de nós é um super-herói que aguenta todas as coisas. Nenhum de nós é um sobre-humano. Todos nós fomos criados debaixo dessa grandeza de Deus. E Ele fez isso porque Ele ama. Isso é incrível na humanidade. Quando o bebê nasce no reino animal, ele nasce e já começa a andar, tem que se virar. Às vezes a manada está indo embora, e se ele não conseguir acompanhar, ele vai ficar ali, ele vai morrer. E os predadores vão vir e vão comer a sua carne. E ele tem que se virar. Mas o bebê humano, ele fica ali totalmente dependente. Ele foi criado assim, e ele precisa receber amor, carinho e proteção, porque Deus falou: eu não quero que vocês sejam independentes, eu quero que vocês usufruam deste amor, desse carinho, dessa proteção. Eu quero que vocês se cerquem destas coisas, e vocês usufruam e vejam como eu sei fazer essas coisas também.
Deus faz todas essas coisas dessa maneira. E Ele fez isso espiritualmente, para nós não andarmos longe de Deus, mas dependentes de Deus, porque Ele ama. Porque Ele ama. Quando você continua vendo o texto bíblico, o apóstolo Paulo parece que ele sai de um assunto e entra em outro completamente diferente. Mas a partir do versículo 14, você vê ele colocando uma situação importante. Não vos coloqueis em jugo desigual. Eu não sei se todos sabem o que é jugo. A gente já falou outras vezes, acho que a maioria das pessoas sabe. Mas eu me espanto que a gente acredita que todo mundo tem que saber tudo que nós sabemos. E nós achamos ruim quando as pessoas consideram que nós sabemos tudo, né? Então é importante a gente lembrar que todas as pessoas precisam compreender com calma, junto conosco. Vamos viver esse tempo de comunhão juntos. E o jugo é aquela madeira que é colocada em cima do pescoço do boi, para que dois bois andem juntos. Eles são amarrados nessa madeira. Então ali eles têm uma força dobrada, eles vão andar juntos e vão puxar o carro. Mas significa que quando um boi para, o outro tem que parar também. E se um está forçando para andar, o outro precisa andar também. E se um for para a direita, o outro vai para a direita e vai para a esquerda, e tudo junto. E é essa a ideia do jugo. Quando Jesus falou, o meu jugo é suave, porque Jesus disse, eu quero que você venha para mim, porque o jugo do pecado machuca, e ele está levando você para o inferno. Mas o jugo de Jesus faz com que Jesus ande até onde Deus está, e você vai com ele, e ele te leva até onde Deus está. Mas ele disse, o meu jugo é suave. Coisa boa de crermos nisso. E o texto está dizendo, não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. O incrédulo é aquele que não crê. Ele não crê. Você crê desse jeito e ele crê de outro jeito. Você crê em Deus, mas principalmente, se Paulo está escrevendo para uma igreja, é porque essas pessoas são cristãs. Essas pessoas compreendem o que é Cristo. Elas compreendem a palavra de Cristo. E elas acreditam no que Cristo disse que Ele é, disse que Ele vai fazer, disse o que vai acontecer, disse o que nós teríamos que fazer. Todas essas pessoas, todas essas questões são cridas por aqueles cristãos. Esse é o cristão, e o incrédulo é aquele que pensa diferente. Então há tantas pessoas que se consideram cristãs, mas que não pensam assim. Há tantas pessoas hoje que se consideram evangélicas, mas que não pensam assim. Essa ideia de jugo com Cristo é uma ideia furada. Eu já citei várias vezes essa expressão, mas Jesus é um balcão para receber pedidos. Senhor, pedido número 1, bênção número 4, não esqueça, olha, está demorando, já liguei 3 vezes, o Senhor não mandou a bênção ainda. Jesus não oferece um balcão, Jesus oferece um jugo. Vem andar comigo, e na hora que eu for para a esquerda, você vai para a esquerda comigo. Na hora que eu desviar para a direita, você vai desviar comigo. Na hora que eu andar mais rápido, você vai comigo. Mas você não vai sair do meu lado, e eu vou estar com você também. Nós dois vamos ficar amarrados um no outro. Esse é o jugo que Jesus oferece para a gente. Ele não quer nos deixar sozinhos, porque Ele ama. Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. Cuidado, irmãos, não é com a nossa doutrina, não é com o nosso pensamento, não são com os nossos valores, não são com os meus pensamentos, é com os valores do próprio Cristo, com as palavras de Cristo, com aquilo que Cristo ensinou. Mas não se amarrem então no caminho, não se amarrem com as pessoas que estão indo em outros caminhos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça. Você já parou para pensar nisso? Justiça com a injustiça. Há tantas leis que temos, a lei, o Código Civil, o Código Penal, que são leis muito importantes no nosso país. Há contratos, há situações que a gente é obrigado a ir daquela maneira, há às vezes questões éticas que devemos respeitar. Há convívios que nós estabelecemos, na minha família de um jeito, em outra família de outro jeito. São regras que nós estabelecemos. E às vezes as pessoas olham e falam, isso é certo, me fico satisfeito com isso. Mas às vezes elas vão dizer, isso é injusto, eu não concordo com isso.
E mesmo as nossas leis que tentam proteger as nossas vidas, proteger o convívio, nem sempre elas realmente são justas. Ou às vezes o uso dela é um mau uso e leva as pessoas a cometerem injustiças terríveis. Então, ter uma lei não significa que aquilo foi justo. Nós vemos que no Antigo Testamento havia uma lei, a lei dada por Deus, começando lá por Moisés, nos 10 mandamentos. E essa lei foi realmente mal usada e virou um grande transtorno. Mas todas as pessoas já sabiam que ninguém conseguiria cumprir a lei. Se a gente olhar só para os 10 mandamentos, a gente já percebe, ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Quando a gente olhar para tantas coisas que precisamos viver, segundo aquele padrão do Antigo Testamento, olhamos que nós não conseguimos. Então, nós vamos estar condenados. Segundo aquela lei, todos nós estamos condenados. E aí, um montão de gente vai dizer, mas isso é injusto. Porque fala, mas eu mereço, eu sou uma boa pessoa, eu errei aqui, mas eu acertei ali. Novamente eu digo que isso não funciona nem na lei brasileira. Quando você assassinou uma pessoa, você vai preso. Não adianta você dizer, mas eu tive 3 oportunidades e não assassinei, eu devia ter a oportunidade agora de assassinar 3 pessoas. Isso não vai funcionar assim. Não existe uma balança. Errou, está condenado. E é exatamente isso que acontece na lei espiritual. Mas terminado o tempo dessa lei, esse Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma nova aliança que é baseada na graça de Deus. E agora é uma questão mais de dentro do coração. É algo que está mais ligado do nosso relacionamento com Deus. E o julgamento não é baseado mais na lei. Aqui está uma coisa muito difícil. Que nós amamos olhar os itens da lei e fazer um tique. Isso aqui eu acerto, isso aqui eu acerto. Essa parte eu não consigo ainda, mas deixa ela no cantinho. E nessas coisas que eu acerto, a ponto de falar assim, você não consegue, eu consigo. É muito natural que a gente use essas maneiras de expressarmos a nossa vida. E é importante que a gente não faça isso. Porque não é assim que vai funcionar mais. Aquela aliança foi concluída em Cristo Jesus. E Ele estabeleceu uma nova aliança, onde a justiça é declarada segundo os pensamentos do próprio Cristo. Irmãos, como é importante a gente entender essa aliança que Cristo estabeleceu, onde Ele é o juiz. É Ele que diz o que está certo e o que não está certo. E aí eu gosto muito de pensar nisso, que no Antigo Testamento estava assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas nessa nova aliança, Jesus falou assim, você vai amar o teu próximo como eu amei você. Não está mais fácil. Está mais difícil, porque agora tem um padrão muito mais elevado. Mas ao mesmo tempo, Jesus me amou. Agora eu tenho uma vida de relacionamento. Eu tenho um modelo e eu tenho alguém que está do meu lado comigo para fazer isso. Não é alguma coisa fria, não é uma lei com um montão de listas ou itens para eu cumprir. É alguém andando comigo dizendo, é assim, vamos fazer juntos e você vai vencer. Que papel importante dessa justiça. Então não é aos nossos olhos que eu olho alguém e falo assim, aqui está um homem justo. E não é aos nossos olhos, os nossos critérios que eu falo, aqui está um homem justo. Não é aos nossos olhos que nós podemos dizer, Deus, o Senhor pode condenar esse aqui o Senhor salva. Isso também não vai funcionar assim. A preocupação começa conosco mesmo. E agora, Jesus? Aos teus olhos, eu estou salvo ou estou condenado? Aos teus olhos, o Senhor trouxe restauração para mim. Jesus, o Senhor me amarrou bem nesse jugo, o Senhor não vai me deixar no caminho. Não vos coloqueis em jugo desigual com incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão há entre luz e trevas. A gente pensa na palavra comunhão como um momento em que nós podemos sentar e comer. É muito comum essa ideia. Vamos ter um momento de comunhão, sentamos e comemos, né? É muito bom, não deixa de ser um momento de comunhão. Mas comunhão vem da palavra comum, de que a gente tem algo em comum. Quando nós viemos aqui às 7 horas da noite, nós temos algo em comum, todos nós no mesmo lugar,
buscando o mesmo Deus, cantando juntos, exaltando o Senhor sobre todas as coisas. Essa é a nossa comunhão. Mas outras pessoas têm comunhão para buscar outros deuses. Outras pessoas têm comunhão para praticar outros atos com outras intenções, e eles estão em comunhão. Então, comunhão não é algo místico ou espiritual, nesse sentido mais geral da palavra, mas comunhão significa viver de uma forma comum. Está tudo certo e está tudo igual. Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Veja que ele vai dando exemplos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, vai colocando maneiras de pensarmos sobre isso. Porque às vezes a gente quer encontrar respostas para vivermos em comunhão com aquilo que Deus não aprova. E a gente usa a nossa inteligência para buscar justificativas. Não, mas perceba bem. E eu quero ficar explicando para Jesus: o senhor está fazendo errado. Eu vou explicar como que o senhor tem que fazer. E várias maneiras foram colocadas para que a gente possa perceber que não é possível, segundo os padrões de Cristo, que parceria tem o crente com o incrédulo, aquele que crê em Cristo e aquele que não crê em Cristo. É possível viver assim, nessa comunhão? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Até agora, vimos um posicionamento mais nosso. Nós vamos dizer: não, eu posso viver assim, não tem problema, Deus me aceita, Deus está aceitando, o Deus abençoa, e está tudo bem. E a gente vai tentando acertar e vai ficando tudo bem. Mas agora a pergunta de Paulo é o seguinte: nós podemos pegar Deus, colocar aqui dentro e dizer: Deus, o Senhor aceita isso aqui que nós estamos fazendo, porque nós decidimos que isso é bom para o Senhor? Muitos têm feito isso. Muitos têm usado o nome de Deus. Tem dito que Deus faz assim, o que quer assado, que Ele mandou dizer isso, mandou dizer aquilo. Mas nós precisamos estar muito atentos. Que parceria, que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Quando a gente faz um estudo de uma maneira mais geral da história bíblica, pense no começo. Deus criou as coisas, e aí teve Adão, Eva, seus filhos, teve o pecado, depois teve o dilúvio, e aí chega no momento em que Deus chama um homem e fala assim: vou fazer uma aliança com você. E aí pega esse homem e ele sai da sua terra com a sua família e vai para um lugar que Deus ia mostrar, e ali começa uma história. E você vai ver como Deus faz essa aliança. Está lá em Gênesis capítulo 15. Começa em Gênesis 12, mas 15 é o momento crucial da aliança de Deus com Abraão. E você vai vendo essa história acontecer, de como as coisas acontecem, que eles vão parar, esse povo, dessa descendência, vai parar lá no Egito, Deus tira eles de lá, e eles ficam lutando, porque eles estavam satisfeitos com aquela vida de escravidão. Deus fala: não é para isso que eu chamei vocês. E você vai vendo um Deus que escreve a história, um Deus que vai registrando, agora isso, agora aquilo. E você vai perceber uma coisa nessa história: Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Todos aqueles homens ou criações do homem que são intituladas de deuses, que tentam ficar no lugar de Deus, Deus não aceita. Deus não divide a sua glória. Dizer que Deus vai estar entre ídolos, isso Deus não aceita. Dizer que alguém tem o poder de Deus para fazer aquilo que a pessoa mesmo quer, Deus não aceita. Dizer que alguém é sobre-humano e é quase uma divindade, Deus não aceita. Deus não aceita. E todas as vezes Deus mostra o quanto nós somos pequenos. E todos os homens, por mais importantes que tenham sido na história, todos eles morreram. Todos os homens que podem dizer que têm o poder de Deus para todas as coisas, sejam mais importantes em toda a história da humanidade, todos eles morreram. Só tem um que se diz Deus, que foi e entregou-se a si mesmo, e que prometeu: daqui 3 dias eu volto, e voltou. Esse aí é Jesus, porque ele disse que era Deus, e todas as profecias comprovaram que ele era exatamente
aquele que viria, sendo Deus presente no meio dos homens. O nome dele já estava escrito 700 anos antes da sua vinda: Emanuel, Deus conosco. Esse é Deus realmente presente. E ele não aceita dividir a sua glória. Ninguém pode usufruir da glória de Deus e vai prestar contas diante de Deus. Mas você percebe que Deus tem um cuidado com isso. Ele não aceita dividir a sua glória, porque Deus é muito santo. É que o homem banaliza isso. Oh Deus, seu amigão legal está aqui com a gente, vamos lá, agora nós vamos curtir e o Senhor vai com a gente. Tem um pecadinho ali, mas o Senhor não liga não, né? Está tudo bem. E a gente vai caminhando e vai achando que Deus está concordando com a gente. E é como se pegássemos Deus e colocássemos no meio dos ídolos e dissesse: olha Deus, achei um cantinho para você, tem aí um espaço aí. E a gente faz isso no nosso coração, que está cheio de coisas que colocamos como idolatria, colocamos como a expressão máxima do nosso amor, e estão lá no nosso coração. Tem lugar para cada uma dessas coisas. Nós colocamos Deus lá no meio. Deus, achei um cantinho, fica aí, não mexe para o lado senão atrapalha. E colocamos Deus lá no meio desses ídolos que estão no nosso coração. Queremos que Deus fique lá, mas Deus não divide a sua glória. Deus diz: ou você limpa o seu coração e você deixa eu entrar, e você desce do trono do governo do seu coração e me põe assentado lá, para eu conduzir você e eu vou levar você pelo caminho. Ou então você continua sozinho, mas eu não me misturo. Nós misturamos. Uma hora nós estamos em santidade com Deus e oramos e cantamos, depois estamos no pecado e estamos satisfeitos com o pecado. Depois, ó Deus, perdoa todos os meus pecados, e depois a gente volta para todos os pecados de novo. E assim a gente vai nesse ciclo da vida humana, de dependência, de pecado, de desonra ao nome de Deus e de engano. Às vezes dizemos: está tudo bem, está tudo certo, quando não está. Deus não aceita dividir a sua glória. Mas tem uma declaração do apóstolo Paulo muito importante para aqueles que creem em Cristo Jesus. No meio do versículo 16, olhe comigo: pois somos santuários do Deus vivo. Santuários do Deus vivo. Quando nós cremos em Cristo, irmãos, quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, quando aceitamos que Ele nos amarre no seu jugo, Ele diz: agora nós vamos caminhar juntos, e eu não vou desistir de você, não desista de mim, abra o seu coração e escute o que eu estou dizendo, porque eu vou com você, e nós vamos juntos, eu vou cuidar de você, e você ouve a minha voz, você atente para o que eu disser, e você vai comigo, porque nós vamos chegar lá. Então estes aí são considerados santuário do Deus vivo, pois o próprio Deus disse, e você continua lendo comigo para baixo do versículo 16: habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse Deus que não se mistura, que não aceita dividir a sua glória, Ele aceita habitar no seu coração. Esse Deus todo-poderoso, todo santo, Ele aceita vir morar naquele coração de uma pessoa tão dependente, que por muitas vezes achou que podia ser independente, que buscou muitas vezes exatamente o que mais ofendia ao Senhor: o pecado, a desonra. E Deus aceita habitar nesse coração. Irmãos, isso é um privilégio incrível. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Tem uma exigência de Deus: limpa o seu coração, não tenha mais comunhão com aquilo que você sabe que ofende a Deus. Fisicamente nós vamos viver no meio destas coisas. Nós andamos e somos assediados pelos pecados, as tentações. Temos que trabalhar com um monte de gente, temos que viver com um monte de gente que às vezes são completamente ofensivas à vontade de Deus, ou apenas eles são desinteressados, desprezam tanto o amor de Deus, tanto o envolvimento de Deus, eles desprezam, dizem: eu não estou interessado nisso. E nós vivemos no meio delas, mas não significa que precisamos ter com elas comunhão. E elas vão perceber isso. Elas vão dizer: você é
diferente. Elas vão dizer: tem alguma coisa em você que não dá certo com a gente. Mas eles não vão ver isso como uma coisa ruim. Eles vão dizer: mas isso é bom. E elas vão dizer: mas quando eu chego perto de você, eu sinto algo que é diferente. E quando ele perguntar o que é isso, você vai dizer: sabe por quê? Porque eu sou habitação de um Deus todo santo, que se moveu do seu lugar maior de eternidade e glória e desceu e veio habitar no meu coração, porque Ele me ama. Esse é o amor de Deus que as pessoas vão notar quando estiverem ao seu lado. Quando você não misturar, não tentar misturar Deus no meio de todas aquelas coisas, mas quando você limpar o seu coração e você deixar que Deus entre lá eles tenham o seu reino estabelecido, o seu governo, o seu poder, e Ele vai fazer dali o seu santuário, o lugar onde Ele vai ser honrado, o lugar onde Ele vai receber glória e honra, e o nome dEle vai ser dignificado através da sua vida. E as pessoas vão continuar dizendo: olha, você está sempre com a gente, mas você é diferente. Versículo 18, ainda continua a palavra de Deus: serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Estamos chegando ao final. Volto a dizer aquilo que eu sempre digo: o mundo diz, todos nós somos filhos de Deus, mas as Escrituras não dizem isso, Deus não disse isso, Jesus não disse isso. Só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos o que Jesus disse que é, quando aceitamos a sua aliança, quando estabelecemos com Ele um pacto. Então agora somos recebidos como filhos de Deus, como o versículo diz, e você pode ver que o verbo está no futuro: serei. Quando estas coisas acontecerem, então serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Conclusão de tudo isso que nós falamos está no primeiro versículo do capítulo 7, o último versículo que nós lemos. Veja a expressão de Paulo por aqueles irmãos lá em Corinto, longe dele, ofendendo a Paulo, alguns ignorando a sua autoridade apostólica, alguns desdenhando dele. Mas ele diz exatamente com a mesma expressão de Deus, e começa dizendo: amados, visto que temos estas promessas, já que temos essas promessas, são promessas que Deus fez, Deus não volta atrás, Deus não faz promessas para ser fiel a você, Ele não vai decepcionar, Ele faz promessas para ser fiel a Ele mesmo. Ele não se corrompe com a sua própria santidade, com a sua própria palavra, com o seu caráter e o seu ser. Deus não se corrompe. Quando Ele promete, Ele cumpre. E o apóstolo fala: amados, queridos, pessoas tão importantes para mim, prestem atenção, nós temos estas promessas. Então o que você vai fazer? Purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito. Purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito. Preste atenção, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo: não perca essa oportunidade, não se engane mais, não fique levando a vida de uma forma comum, não ache que está tudo certo. Deus tem mostrado para você que Ele precisa entrar no seu coração, de que Ele precisa limpar todas as coisas. Ele quer habitar no seu coração, porque Ele ama. Não despreze esse amor de Deus. Deus não veio sobre você e disse: eu sou muito santo e você é pecador, e mandou um raio sobre a sua cabeça. Ele não fez isso, mas Ele mandou uma mensagem dizendo: abra o seu coração, porque eu amo e eu quero fazer do seu coração a habitação e o lugar da minha santidade. Purifiquemos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Algumas pessoas não temem mais a Deus. Deus é um amiguinho imaginário. Deus é o balcão de atendimento. Deus é um ser que criou todas as coisas e foi parar em algum lugar por aí. Não há mais temor a Deus no coração de muitas pessoas. Mas os chamados cristãos entendem o que Cristo fez e o que Cristo ensinou. E eles se entregaram a esse Cristo e podem viver esse amor de Deus. E podem ver o amor de Deus de dentro para fora.
saindo daqui de dentro, e a gente está no meio de todas as circunstâncias do mundo, mas o nosso coração está cheio da presença de Deus, e nos renovamos e nos transformamos e vivemos esta presença da sua santidade, da sua glória, e este amor sai de nós e vai alcançando as pessoas que estão do nosso lado, e elas vão sendo abençoadas, e elas vão dizendo: eu não consigo entender, quando eu chego perto de você, eu sou abençoado. O que é isso? E você diz: isso é um governo. Isso é alguém que senta no trono da minha vida e me dirige, e Ele me amarrou no seu jugo, e Ele vai comigo, e Ele não me deixa mais. Eu estou seguro, porque Ele ama. Vamos orar ao Senhor neste momento. Quero pedir que você entregue a sua vida ao Senhor nesta hora, que você diga para Deus que você precisa dEle, como nós cantamos, que você aceita esse jugo que Ele estabeleceu sobre a sua vida, que você aceita que Ele tire todas as outras coisas que você estabeleceu como ídolos, tudo aquilo que você colocou sobre a sua vida, que é completamente contrário a Deus. Ele está pedindo agora: tira essas coisas. E diga ao Senhor: Senhor, eu entrego para o Senhor todas essas coisas. Que o Senhor tire, que o Senhor limpe o meu coração, mas que o Senhor me receba na tua presença, que o Senhor receba a entrega que faço da minha vida, do jeito que ela está. Que o Senhor me receba para trazer uma transformação, para trazer essa santidade, essa glória do Senhor sobre o meu coração e a minha vida. Abra o seu coração ao Senhor, diga: Senhor, pode entrar. Sim, Senhor, faz uma morada aqui. Seja o meu coração o teu santuário de glória, de divindade e majestade, mas também de purificação, de santidade, de uma aliança com o Senhor. Me amarra no jugo, não me deixa mais sozinho, não me deixa andar longe de Ti, não me deixa caído, não me deixa andar em outros caminhos. Me leva à presença de Deus. Diga estas coisas ao Senhor agora, entrega a sua vida ao Senhor. Deixa que Ele faça agora esse conserto na sua vida e uma aliança com você. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, e nesta hora, entregue a sua vida ao Senhor. Senhor Deus, como é bom ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor nos ama. É bom saber que de todas as Tuas atitudes, por mais radicais que pareçam para nós, aos nossos olhos, todas elas são baseadas no amor do Senhor para conosco. Senhor, é difícil abrirmos o nosso coração. Há muitas coisas que vivemos, há coisas boas que amamos, que não queremos deixar de lado. Mas também, para algumas pessoas, há traumas difíceis de serem vencidos, e que o medo faz com que os nossos corações estejam duros e fechados. Mas o Senhor pode mudar todas estas coisas, e nós pedimos que o Teu amor possa alcançar os corações abertos nesta noite, e esse amor do Senhor encha completamente essas vidas. Ó Deus, a todos que se entregam ao Senhor nesta hora, recebe-os. Todos aqueles que lá no seu coração oram ao Senhor neste momento e pedem que o Senhor os receba, recebe-os, ó Deus, e os abençoa. Estabelece com eles esta aliança, uma aliança que traz para eles o Teu perdão, a Tua graça, que traz para eles uma purificação de toda a sua vida. Que agora, Deus, sintam-se amarrados nesse jugo de amor, de compaixão, de misericórdia, que estejam seguros nas Tuas mãos, e que nesta aliança que o Senhor estabeleceu com eles, eles possam devolver, e haja uma reciprocidade de amor ao Senhor estabelecida a partir de agora, para andarem seguros no Senhor. Abençoa estas vidas, cuida delas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como ministro do Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa estas vidas, para que andem nesta semana guardados por Ti, experimentando a Tua presença, o Teu grande amor, experimentando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém.